Estamos de volta para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Uma alegria ter você aqui conosco. Você já está inscrito no nosso canal? Se não, por gentileza, se inscreva, compartilhe, comente e nos ajude aí nesse projeto que visa o crescimento espiritual do povo de Deus. Hoje nós temos a alegria de receber o Fernando Honorato. Estamos aí, né, pastor? Seja bem-vindo de volta. Estamos juntos. Uma alegria ter você aqui. Vamos aí estudar a lição mais uma vez e agradecer ao nosso Deus, né, por aqui. Muito bem, eu quero convidá-lo para fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo. O Fernando vai nos dirigir. Pode ser, Fernando? Por gentileza. Santo querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia. Que o Senhor venha conduzir a cada um de nós, que possamos, Senhor, aprendermos com os estudos que aqui serão dirigidos, derrama tua bênção sobre nós, conduz o nosso dia segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amigos, quarta-feira, dia 31 de julho. Estamos na quinta semana deste trimestre. O tema da semana são os milagres à margem do lago. Já percorremos aqui um bom caminho. Hoje, quarta-feira, indo para a reta final da nossa semana, rejeição e aceitação. O texto que nós temos aqui para o estudo de hoje é Marcos capítulo 6. Então, do verso 1 até o verso 30, Fernando. Olha, quase todo. Nós vamos percorrer quase todo o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. E ele começa falando de Jesus em Nazaré. Jesus em Nazaré. É engraçado, assim, que eu peguei aqui, pastor, uma questão sobre a rejeição. Geralmente, em cidades pequenas, a pessoa entrando em destaque, né, está ficando mais popular, ela é bem quista, né? Claro, no final de contas, vai deixar a cidade conhecida. Então, neste caso de Jesus, é meio que atípico, né? Um carpinteiro e tal, depois ele vira mestre, professor. Mas por que há uma certa rejeição de Jesus por parte ali do povo ali de Nazaré? É surpreendente essa questão da rejeição de Jesus, porque primeiro ela parte dos seus próximos, né? Aqui fala que, olha, por acaso, né? Ele não é daqui, da nossa terra. Os seus irmãos, né? Os seus irmãos, a sua família. O verso 3, ó. Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, dá até o nome aqui dos irmãos. As suas irmãs não vivem entre nós. E o texto é tão surpreendente que diz assim, e escandalizavam-se por causa dele. O que Jesus fazia para deixar essa turma escandal? Que escândalo? O que foi? Eu acho que tem que mexer um pouco com o ego, né, pastor? Talvez seja essa a questão. Mas tem um pouco de preconceito, né? Porque parece que a cidade de Nazaré, por ser pequenininha, não tinha muita perspectiva assim, de crescimento, de sucesso. Havia uma fala, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, puro preconceito. Né? Porque as boas obras já testificavam que Jesus era uma sumidade, não um escândalo. Mas ele é rejeitado. E nesta fala, Jesus diz assim, isso sempre acontece. Nenhum profeta é reconhecido na sua própria cidade. Pelo contrário, rejeita. Né? Agora, rejeição é uma palavra forte, né? Você se sentir rejeitado, ser uma pessoa que não é bem-vinda. Jesus poderia ter usado o seu poder para vingar. Tudo bem, vocês não querem, vocês não me aceitam, vou para outros lugares. É engraçado porque dentro do próprio contexto familiar já teve alguns desentendimentos ali, né? Já estudamos em lições anteriores, né? Então, assim, eu acho que a parte de desentendimento, de não entender a missão do próprio Jesus ali, a não ser de Maria, né, o próprio José e tal, que entenderam ali a mensagem dele, a gente vê que há um contraste imenso, né? Então, ali daquele povo e também da sinagoga que ele frequentava. Então, quando ele chega, há um contraponto muito grande ali nessa parte de rejeição. As perspectivas eram muito, muito diferentes. Né? Eles esperavam um libertador, eles esperavam um líder militar, político, e Jesus está fazendo uma obra totalmente diferenciada. Mas o texto continua, Fernando, falando sobre João Batista.
né? Há aqui um contraste entre Jesus, ou um paralelo entre Jesus e João Batista. Mas isso... Eu achei interessante aí, desse paralelo, pastor, é o seguinte, né? Que os dois estão em missão, né? Tanto Jesus quanto João Batista. E ele seria o precursor de Jesus, né? Só que uma coisa bem interessante aqui, para se notar, é como foi a perseguição, tanto de João Batista quanto de Jesus, esse paralelo. E aí eu queria perguntar para o senhor, como que isso se deu e por que, né, a gente pega essa referência entre Jesus e João, e qual a semelhança entre as duas mortes, aí, tanto de Jesus quanto de João? João Batista, ele foi preso, Jesus também foi preso. João Batista foi morto, Jesus também foi morto. Embora o texto aqui não fale, mas havia uma expectativa de que João Batista ressuscitasse. E Jesus também iria ressuscitar. E ambos passaram por um momento de abandono. Você se imagina o grande João Batista, o precursor de Jesus, ali numa cela, numa cadeia, fria, sem os amigos, e ainda mais sabendo que alguma coisa estava acontecendo lá fora. Porque Jesus pega os seus 12 discípulos e ele separa em duplas missionárias. E diz para eles assim, agora vocês vão e pregam o reino de Deus. Na mente de João Batista, eu também estava aqui para pregar o reino de Deus, eu não posso fazer isso. Mas alguém está lá fora fazendo, como eu gostaria de estar lá fora. Então, é um momento de depressão, vamos dizer assim, para João Batista. Um contraste muito grande. Por quê? Porque os discípulos, em duplas missionárias, vão, prega, e muita gente se alegra. Há um extraordinário movimento do reino de Deus ali, e eles voltam contagiados para contar para Jesus. E João Batista está lá. E, de repente, ele é morto. Por quê? Por causa de uma festa de Herodes, né? A filha da sua amante dança na festa e ele se compromete de forma pública e acaba tendo que entregar a cabeça de João Batista num prato, né, para cumprir a sua promessa. Você veja que é interessante que os discípulos estavam pregando sobre redenção, né? E o que acontece ali é que Herodes, Herodíades e a filha estavam se entregando ao pecado, né? Então você vê como que a missão de Jesus nos leva a pedir perdão a Deus e nos readaptar, então, pedir uma nova vida, transformação. E também João Batista pedia isso, né? Que é o mesmo caminho. E também como isso mexe com o ego dos poderosos naquela época. Você vê que o que acontece, né? Os discípulos iam, né, sem acessórios. Hoje nós temos celular, temos um monte de coisa que a gente sai, carrega, disputa, etc. e tal, para fazer uma pregação. Só que os discípulos, eles iam sem nada, sem alforje, sem túnica, sem nada. Então a gente vê assim como que isso foi impactante ali, porque fazia uma ligação entre os discípulos e a comunidade, né? Então, neste caso, a gente vê uma grande importância que a gente tem ali, é dessa ligação entre os discípulos e a comunidade, que eu acho que Jesus queria isso mesmo, né? Diferentemente do que estava acontecendo ali com o próprio João. E o que acontece com os dias de hoje? O que o senhor acha disso assim? Este foi o primeiro envio. Depois Jesus vai enviar 70 de 2 em 2. O objetivo, pregar o reino de Deus. Fazer a ligação com a comunidade, mas especialmente pregar e anunciar o reino de Deus. Muita coisa, né, Fernando, para a gente estudar e aprender aqui com esse texto de hoje. Rejeição e aceitação. Desafio você agora a estudar a sua Bíblia e fazer uma pesquisa. Quais foram as duplas missionárias que foram formadas? Quem foi com quem? Eram 12 discípulos. Você sabe? Se você estudar a sua lição desta semana, você vai descobrir quais foram as duplas missionárias. Se você descobrir, comente aqui conosco. Que Deus abençoe você. Obrigado. Amém. Estamos juntos.